Boa tarde. 7 de setembro de 2010, há 188 anos, o Brasil dava o grito de independência de Portugal e os desfiles marcam o dia de comemorações. Fim da estiagem, depois de 50 dias a seco, a chuva vem com força para o sudeste. Receitas caseiras para cicatrizar, acalmar, reduzir os calores da menopausa, quais ervas fazem bem e como usá-las. Uma pesquisa mostra que as mulheres ficam mais estressadas dentro de casa do que no trabalho ou no trânsito. E sabe por quê? Você deixou a toalha molhada em cima da cama de novo. Então cuidado, porque nós estamos mais suscetíveis a infartos. Vai-se a sujeira, ficam os anéis limpinhos. Sabe como? Usando batom. Os inimigos dos pés, salto alto e bico fino, podem causar calos e joanetes. E a cabine do JH vai testar a moda da roupa grudada ao corpo. Nossa, menina, não passa nem pensamento aí dentro, né? O feriado de 7 de setembro foi comemorado com desfiles em todo o país. Milhares de brasileiros foram às ruas para acompanhar a festa e a gente começa mostrando um dos espetáculos mais tradicionais, o desfile da Independência em Brasília, que atraiu 20 mil pessoas. O público não tirou os olhos do desfile. Mais uma vez, os carros blindados e os tanques de guerra do Exército encheram a esplanada dos ministérios. Uma data muito especial, para o Brasil inteiro. Como já é tradição, a pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército. É lindo demais, tem muitos anos, eu moro há quase 30 anos, sempre eu venho assistir o desfile, sempre. Desta vez, o desfile de 7 de setembro também deu destaque para a diversidade da cultura popular brasileira. O Bumba Meu Boi chegou à avenida tendo ao fundo o frevo. Não teve problema atravessar o som. A ideia foi essa, mostrar que dança gaúcha e banda de música afro tem tudo a ver quando falamos de cultura, o tema deste ano. O presidente Lula e a primeira-dama, dona Marisa Letícia, chegaram no Rolls Royce presidencial, também uma tradição. 6 mil militares e 500 civis participaram do espetáculo, entre eles atletas, como Lucélia Pérez, que conduziu o fogo simbólico. O momento mais esperado do desfile militar ficou para o fim, as acrobacias da Esquadrilha da Fumaça. No Rio de Janeiro, o destaque foi o desfile de embarcações da Marinha. 10 embarcações, navios, fragatas e um submarino saíram da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, e percorreram a orla em comemoração ao Dia da Independência. O desfile terminou na Baía de Guanabara. E em São Paulo, o show aéreo foi cancelado por causa da chuva, mas isso não atrapalhou as comemorações. Oficiais da reserva abriram o desfile. As tropas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica se apresentaram. Os dragões da Independência levaram as bandeiras dos estados e deram um show de equilíbrio. A tropa de choque com os cães agradou o público, que encontrou um jeito de se proteger da chuva e não perder nada. E como choveu hoje de manhã, viu? A chuva demorou, mas chegou ao sudeste. Flávia Freire, fazia tempo que não chovia assim em São Paulo, hein? Fazia 52 dias, Sandra. Nossa, na ponta da língua. Pois é, 52. A última chuva foi no dia 16 de julho, a chuva mais forte. De lá para cá, a gente teve só garoa mesmo. E olha como ficou, você falou que choveu bastante em São Paulo, olha como ficou a capital paulista hoje cedo. Tinha vários pontos de alagamento pela cidade e eles provocaram congestionamento em pleno feriado. Vai chover o dia todo hoje, há risco até de temporais, e não só em São Paulo, viu? Nessa área escura aqui que pega o norte do Paraná, parte de Minas e do Rio também. E falando no Rio, amanhã tem previsão de muita chuva, mas muita mesmo para lá, como a gente pode ver no mapa aqui. Tudo isso aqui em azul é chuva. É que os ventos viraram. Passaram a chegar do mar cheios de umidade e isso deixa as nuvens sobre essas regiões ainda mais carregadas. Agora é impressionante, né, Flávia, como são opostos, né? Quando chove, chove muito, quando fica seco, fica muito seco. E muda tudo de repente. De uma hora para outra, né? Temperatura que desaba de um dia para o outro. E parece que a gente nunca está satisfeito, né? Porque a gente está sempre reclamando, ou choveu demais, ou está muito seco. Aliás, falando em secura, vai continuar seco em algum lugar? Olha, ainda está seco em alguns lugares, Sandra, porque o Brasil é muito grande, então a gente tem situações divergentes dentro do mesmo país, né? Então, por exemplo, olha, no Tocantins e no sul do Pará,
a umidade do ar ainda pode cair para menos de 20%. E nessa área clara aqui do centro-oeste pode ficar abaixo dos 30%. A temperatura hoje não passa dos 18 graus em Curitiba e em São Paulo. E veja bem, até a temperatura também é muito diferente de um lugar para outro. Ela chega a 33 em Cuiabá e também em Fortaleza. Tá ótimo. Muito obrigada, Flávia. Os estragos provocados pelos temporais no Paquistão levaram a atriz Angelina Jolie para lá. Ela visita acampamentos de desabrigados das piores enchentes da história do país. O Paquistão também abriga os vizinhos afegãos que cruzam a fronteira para fugir da guerra. Angelina é embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas para refugiados. Mudando bastante de assunto, a hortelã é boa para diminuir a tosse e melhora a digestão, sabia? A salsinha ajuda a aliviar os sintomas da menopausa. Nós convidamos uma médica para revelar os benefícios de algumas ervas que nós conhecemos bem. A médica Heloísa indica ervas como remédio há quase 20 anos e mostra na prática como um pequeno jardim pode se transformar numa farmácia. Essa aqui, por exemplo, é conhecida como mil-folhas. Pode ser usada para cicatrização também, até casos de hemorragia e também em casos de febre. A cavalinha é um santo remédio para os rins. Em casos de infecção de urina ou cálculo renal, deve ser usada como chá uma vez ao dia por 2 semanas no máximo. Além de te ajudar na questão diurética, não te dá, por exemplo, um efeito colateral, que seria a cãibra. Então ele preserva também os minerais. E quem nunca ouviu falar das propriedades do chazinho de hortelã? Ela é um bom exemplo para gripes, tosses, resfriados. Também pode ser calmante, também pode ser para digestão. A médica orienta nunca tomar o mesmo chá por semanas. As ervas devem ser intercaladas. E dá uma dica para preparar a bebida. Ferva primeiro a água, desligue o fogo e aí sim coloque a erva. Deixe tampado por 10 minutos. A infusão mantém as propriedades medicinais. O óleo essencial ele entra em contato com o pires e ele retorna para o seu chá. A capuchinha tem vitamina C e ajuda a prevenir problemas nos pulmões. Pode ser consumida na salada. O ideal é que você consuma algum tipo de erva todos os dias. Pode ser na forma de tempero, por exemplo. Elas devem ser colocadas quando o alimento está quase pronto, assim ficam menos expostas ao calor e perdem menos propriedades medicinais. O alecrim acalma, facilita a digestão e é um tônico cardíaco. A salsinha é rica em vitaminas e minerais, ajuda a reduzir os calores sentidos pelas mulheres quando estão na menopausa. Se o seu problema é a pele, aposte na babosa. A planta é citada até na Bíblia pelos poderes cicatrizantes. Não é bom ingerir a babosa, mas para passar topicamente é muito boa. Inclusive a gente tem experiência na rede pública de utilizar para queimaduras. Mas com tantos benefícios, há riscos no consumo das ervas? Heloísa usa uma das plantas mais conhecidas para dizer que sim. A arruda é um exemplo de planta que pode ser tóxica, que a gente tem que tomar cuidado. Outro alerta é para as crianças. Até 6 meses a gente fala nada, né? Só o leite materno. Após isso, claro, tem algumas plantas mais conhecidas, como erva doce, que pode ajudar para cólica. Chazinho sem açúcar para bebê. E na página do Jornal Hoje na internet você vê como se faz um sachê de ervas aromáticas para perfumar roupas, gavetas e armários. Onde você fica mais estressada, no trabalho ou em casa? Uma pesquisa da Sociedade de Cardiologia de São Paulo e da Secretaria Estadual de Saúde revela que nós, mulheres, nós nos irritamos mais no ambiente onde deveríamos relaxar. Você deixou a toalha molhada em cima da cama de novo. Você tá gastando muito já. Não gasto muito. Eu compro o que eu preciso comprar. Eu não sou empregada, eu sou só mulher. Vai pegar uma cerveja. Tudo que você acabou de ver é só uma encenação feita por alunos de teatro. Mas são situações reais, tiradas do dia a dia e cada vez mais frequentes. São reclamações principalmente das mulheres. Elas se sentem mais estressadas em casa do que no trabalho e até mesmo do que no trânsito. A Sociedade de Cardiologia de São Paulo entrevistou 100 mil pessoas. 65 mil eram mulheres. 28% delas admitiram alto nível de estresse em casa. Mas aqui eu saio de manhã, chega à noite, não é? Aí você quer que ela arrume? Além de trabalhar fora, ele ainda quer que eu dê conta dentro de casa. Entre os homens, o estresse em casa foi menor. A preocupação deles é outra. O que me irrita mais é ficar sem dinheiro. O cardiologista e coordenador da pesquisa diz que o resultado revela que as mulheres estão mais suscetíveis a infartos.
Isso porque o estresse faz aumentar a produção de substâncias no organismo, como a adrenalina. Quando isso acontece, a pessoa apresenta taquicardia e aumento da pressão. Em alguns casos, pode levar ao fechamento de artérias do coração. O estresse pode causar doença crônica, doenças principalmente do coração, como angina, infarto. O médico aconselha as mulheres, é preciso agir como os homens, sair e se divertir mais. Casados há 11 anos, Roberto e Ana prometem agora conversar sobre a organização da casa. Só uma vez, a próxima a gente dá cartão vermelho para ele. Olha, o médico que coordenou essa pesquisa fez o seguinte comentário: que os problemas sempre vão existir. O que precisa mudar é o nosso comportamento em relação aos problemas. É uma boa observação, hein? A seguir, você vai aprender a limpar os anéis e alianças de um jeito super fácil. Uma curiosidade de tanto. Olhando assim, parece uma mulher, né? Você vai saber o que é já já. E o que fazer para não ter calos nem joanete? Agora, 12h46 pelo horário de Brasília.